Olá, queridos ouvintes, mais um encontro aqui nos sábados com você pela Vibe Mundial 95,7 FM e você acompanha a gente também pelo Instagram no @consciência81 ou ainda pelo YouTube da Vibe Mundial, onde você consegue acompanhar o nosso áudio e também o nosso vídeo, conhecer aqui, né, a aparência aqui dos nossos convidados. Hoje nós estamos aqui com o José e com o Rodrigo Vasconcelos, né? Nosso querido convidado. Mais uma vez, obrigada. E eu queria te convidar hoje para ficar aqui com a gente, para conversar. Se você quiser mandar sua pergunta aí pelo chat, se a gente não conseguir responder no ar, depois eu encaminho as perguntas para o Rodrigo, né? Ele entra em contato com vocês, mas nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é maldição. Quem nunca ouviu falar em maldição familiar, né? Ou então alguém que amaldiçoou o outro, né? Exatamente. Acho que me jogaram alguma coisa, estou amaldiçoado. É isso, Rodrigo? É bem por aí. Bom dia, obrigado pela sua presença. E o que é maldição, Rodrigo? Bom, então vamos entender. Primeiro, bom dia a todos. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui para falar a respeito desse tema tão assustador que é a maldição. Olha, antes de você falar, eu queria até falar uma coisa muito interessante. Parece que a maldição, ela não tem remédio. Nós vamos falar disso também, né? Não tem fim. Por isso que ela é tão pesada, né? A maldição não tem fim. Mas vamos lá, o que é maldição? Bom, vamos entender então o significado da palavra maldição, né? Do latim seria maledicere ou maledicere. Mal dizer, mal falar. Ok? Então, tudo aquilo que a gente expressa através da nossa dicção, se for algo positivo, seria o quê? Uma bênção, bem dizer, né? E se for algo maldito, veja, maldito, mal falado, é uma maldição. Todos nós temos a capacidade do quê? De cocriação. Todo desejo, ele se torna material, ele acontece. Então sempre existe uma conotação que a maldição, geralmente em filmes, mostra-se o quê? A magia, algo sendo movimentado para amaldiçoar alguém. Porém, a magia, ela só funciona através do íntimo daquele que aciona aquela magia. Uhum. E essa magia não necessariamente ela vai ser uma magia através daquilo que a gente vê, através de elementos mágicos sendo ali oferendados. Sim. Não. A principal mecânica da magia se dá através do quê? Do nosso pensamento, do nosso desejo. É, porque a gente tem mesmo aquela referência de que a maldição é feita, né? A gente imagina assim... Uma bruxa. Exatamente. Uma bruxa, né? Né? Alguma fisionomia, alguma coisa física, né? Mas não, você está dizendo pra gente que através da nossa fala a gente pode amaldiçoar alguém. Então, eu posso dar um exemplo bem claro, aproveitando o que você falou agora, José. O verdadeiro caldeirão, vamos substituir as nossas cabeças e imaginar que o caldeirão da bruxa está aqui. Olha que legal. Só que esse caldeirão, ele tanto pode ser utilizado para coisas positivas ou para abençoar. Com maledicência. Ou as maledicências. E aí eu trago um caso interessantíssimo que aconteceu com, eu chamo de professor, mas um grande amigo que não está mais hoje no meio da gente. Uhum. Aliás, talvez esteja como nunca, né? Sim. Esse foi o pai Paulo, ele tinha o templo dele lá no Ipiranga, muito próximo do espaço lá do Wagner Borges. Sim, sim. Tá, muito próximo. E de vez em quando eu ia tomar um café com ele e conversar. A gente conversava muito, 2, 3, 4 horas, né? E uma vez eu chego lá e o pai Paulo me diz: meu filho, hoje entenderás o que é uma maldição. Rapidamente veio um bom copo de café e vamos conversar, né? E eu sem entender o porquê que ele estava puxando aquele assunto. Sim. Ele falou: algum tempo atrás apareceu aqui no meu espaço um casal de senhores na faixa dos seus 75 anos de idade, pedindo uma consulta pelos búzios. Era, no caso, para aquele senhor. Ele jogou os búzios, olhou bem, olhou para o senhor e perguntou: o senhor tem algum tipo de inimizade, assim, muito grande? E aquele senhor falou: olha, eu sou advogado, então eu sou benquisto por alguns e não tão benquisto por outros.
Tenho um escritório de advocacia no na região central de São Paulo, já há quase 50 anos. É um escritório muito grande. E é mais ou menos por isso que eu estou aqui. Aí o pai Paulo olhou de novo para o jogo e falou assim, olha, o que eu estou vendo aqui não é uma coisa simples. Eu estou vendo aqui uma situação de muito ódio, de muita raiva, de muita inconformidade. E aí a esposa desse senhor cutucou o marido e falou, conta para ele o que aconteceu. Aí, ela já sabia do que se tratava, aí o marido falou, não, isso é besteira. Aí o pai Paulo falou, o que pode ser besteira para o senhor, pode ser essa orientação do jogo. Conte-me o que aconteceu. Então vamos lá para essa história. Vamos lá, vamos descobrir o que aconteceu. 2 anos antes daquela data, daquele jogo, Sim. 2 anos antes, ele foi visitar pessoalmente um cliente no interior de São Paulo. Fez lá a visita dele, retornando para São Paulo, ele parou naquele posto de gasolina Grau para almoçar. O restaurante lotado, aí aproximou da mesa desse advogado um senhor, pedindo se poderia sentar à mesa com ele, né? Porque não tinha muitos locais vagos ali. Falou que sim, sentaram, se apresentaram, e esse senhor perguntou para ele o que ele fazia da vida, né? O que ele era. Ele falou que era advogado, e esse senhor falou que era industrial. Trocaram cartões, acabaram de almoçar, cada um seguiu o seu caminho. Uma semana depois, liga para esse advogado uma senhora, perguntando se ele conhecia o fulano de tal. Ele parou, pensou e falou, eu conheci no posto de gasolina, assim assado, na semana passada. Ela falou, olha, o meu marido morreu, né? E eu encontrei o seu cartão no bolso da camisa dele, e eu estou vendo que é advogado, o senhor faz inventário? Aí ele falou, faço, mas pelo que o seu marido me falou, pelo porte da indústria dele, não é possível que vocês não tenham um corpo jurídico lá. Sim. E ela falou, nós temos, mas nós não queremos os advogados nossos, a gente quer alguém de fora. Ele falou que tudo bem, aceitava. E a história começa aí. Ele assumiu esse inventário dessa família, recebeu, eu não me lembro se era da ordem de 5 ou 15 mil, acabava com 5, não me lembro exatamente. Porém, o que acontece, ao longo do tempo, ele não desenvolveu aquilo que ele foi pago para fazer. Não sei se houve dolo desse advogado, ou esquecimento, ou algum problema, porém, aquilo que ele foi contratado, ele acabou não conseguindo desenvolver. Até que um dia, chega no escritório dele, a viúva, os 2 filhos e um outro advogado, e pediram para que todo aquele processo fosse passado para o novo advogado. O filho mais velho diz o seguinte para esse advogado, nós não queremos um tostão do que foi pago ao senhor, veja bem a história, não queremos nada, só queremos que o senhor passe todo o processo para o nosso advogado, e a partir de hoje, eu e a minha família faremos a leitura do Salmo, bom, o número agora não importa, faremos o Salmo tal, jejuaremos e faremos o Salmo tal em pensamento ou em referência ao Senhor. Ai, olha as palavras, ai do homem que mexe com uma família de Deus. Foi isso. E foram embora. O pai Paulo nessa hora falou, meu filho, pegue a Bíblia. Inclusive era um pai de santo interessantíssimo. Sim. Ele tinha o jogo de búzios e ao lado a Bíblia e um dicionário. Né? Era muito interessante. Isso é universalista mesmo, né? Muito, fora de sério. Aí ele falou, abra no Salmo fulano de número tal. Leia em voz alta. Quando eu comecei a ler aquele salmo, aquilo era uma maldição. Que começava alguns trechos, que os seus pastos sequem, que as suas ovelhas morram, que o útero da tua mulher seque. E aquilo ia literalmente amaldiçoando toda a linhagem daquela pessoa. Eu olhei e falei, mas papai, isso aqui é uma maldição. Sim.
Ele falou sim. E você sabe qual o final disso, Rodrigo? Eu falei não. Ele falou, aquele senhor que me procurou, quando ele foi me pagar, na época usava-se cheque, ele falou assim, olha, tudo que eu levantei durante quase 50 anos de escritório, em 2 anos eu perdi. E eu tô aqui em busca de uma orientação. Uhum. E o pai Paulo viu que era exatamente isso. Ou seja, a maldição estava se cumprindo, né? Imagina, fielmente. o que é uma pessoa ter um escritório de advocacia na região central de São Paulo, quer dizer, um escritório grande, ele falou o número de funcionários, agora não me lembro bem, e tudo que ele teve, depois disto, tudo, ele perdeu tudo. Tanto é que ele fala para o pai Paulo, ele falou assim, ó, esse cheque que eu pagarei o seu jogo, isso eu lembro o valor na Sim. época, era R$35, eu não sei se tem fundo. Olha ao ponto. Vou dizer que esse senhor devia ter em torno de 75, 76 anos. E aí esse senhor vira e fala para o pai Paulo, o que o senhor pode fazer por mim? Uhum. E o pai Paulo, de uma inteligência e de uma retidão absoluta, plena, ele diz o seguinte, pouco eu tenho que fazer pelo senhor. Se sobrou alguma coisa, uma joia, um carro, alguma coisa de valor, dobre o valor. Então, se essa senhora lhe pagou, um exemplo, 5, faça 10 mil. Se essa senhora te pagou 15 mil, faça 30. Vá à casa dessa viúva, bata a porta da casa dela e devolva o dinheiro em dobro. Peça desculpas e peça para eles pararem de jejuar e de fazer o salmo fulano de tal. Então, se a gente parar para analisar, uma família que se sentiu injustiçada, Uhum. não pediram nenhum real de volta, mas avisaram que naquele dia eles jejuariam e fariam tal salmo. E ainda diz lá no final, ai do homem que mexe com uma família de Deus. Interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em algum momento, ele, por não ter cumprido ao que ele se propôs, existiu uma culpa inconsciente que deu a permissão para que essa maldição acontecesse? Ou quando alguém te amaldiçoa e isso não está no teu campo, de alguma maneira isso não pega, ou a maldição pega sempre? Então, eu refleti a respeito disso, em relação se a questão de um peso de uma culpa na questão do subconsciente. Quando ele fala para o pai Paulo, aliás, que a mulher dele pede para ele falar, ele não acreditava naquilo. Ou seja, então não foi pela culpa. Não foi pela culpa, porque ele não acreditava, ele não aceitou aquilo como um erro. Tanto é que a mulher dele, talvez com um pouco mais de sensibilidade, falou, meu filho, isso não está certo, porque desde a época que aconteceu isso, a gente perdeu tudo. Então, não necessariamente que houve, ele acomodou aquela ideia. Talvez se ele tivesse devolvido isso, ou fizesse questão de devolver, já que não tinha feito o que tinha se comprometido, retratamento, né? talvez isso não tivesse acontecido. Exatamente. Às vezes a gente fica com alguma coisa que não é nossa, achando que aquilo não tem nenhuma importância. Você vê como é interessante? Caterine, isso Tem que ninguém você olhando, fala né? tem muito fundamento. Porque se na hora ele pudesse retratar, problema financeiro provavelmente ele não tinha. Poxa, eu recebi tanto, olha, me desculpa, eu esqueci, Realmente, eu né? estive Assumisse, doente. né? Assumisse o que aconteceu. Olha, assumisse ou inventasse qualquer coisa para se retratar. Uhum. Resultado, o que aconteceria? Aquela família não ia estar vibrando Sim. diante de uma, vou dizer, pseudo-justiça, Uhum. entende? E aquilo talvez não se concretizaria na vida dele, Uhum. entende? Então, foi essa situação. Agora, uma outra pergunta, né? Todas as famílias, às vezes, têm essas histórias, e a minha família tem uma história muito interessante sobre uma maldição do passado, aonde acho que meu tataravô, ou o vô, ou o pai desse tataravô, na Itália ainda, né? Se envolveu com uma... Ele era de uma família mais abastada, e ele se envolveu com uma moça que fazia os serviços em casa. Essa moça ficou grávida, e aí a família não deixou ele assumir mãe essa dele não criança. gostou. Não. E ele se casou com uma outra mulher do mesmo nível social dele, e dizem, né, a gente não sabe se é verdade, mas essa história corre a família, que essa mulher, né, que teve esse filho, que foi renegado, Sei. amaldiçoou 7 gerações
né, dizendo que nenhum casal ficaria junto, Que porque todos se ela não separariam. pôde ficar junto, ninguém ficaria. Então, é uma coisa muito interessante. Aí, como é que existe a retratação de um caso como esse, por exemplo? Vamos que tá lá falar, tantas vamos falar gerações de duas situações, tá? Existe uma passagem que Jesus fala que nós somos criados à semelhança do Pai ou de Deus. Sim. Nós não importamos se a gente vem de Andrômeda, se a gente vem de Pégasus, se a gente vem... Não importa de onde que nós viemos nesse universo. Se a gente está na Terra, a gente tem uma experiência tal qual a Terra. O que a gente está aqui desenvolvendo? Estamos dentro de um trânsito de dualidade, positivo e negativo, masculino e feminino, homem e mulher, alegria e tristeza. E nós temos a capacidade em semelhança, não plena como Deus, mas aqui nos é dada a capacidade da cocriação. Então tudo aquilo que é um desejo nosso se concretiza. Né? Há um tempo atrás, não me lembro, sei lá, um ano, um pouco mais, eu cheguei para um guia espiritual de um cliente, eu estava anotando o atendimento, e eu perguntei para esse orientador, esse mentor desse cliente, diante de uma situação, eu pergunto, mas por que o senhor, né, não interferiu naquela desinteligência do seu filho? Qual foi a resposta que ele deu? Um Deus co-criador não interfere na cocriação de outro Deus co-criador. Então, por mais que exista uma responsabilidade dos nossos mentores, dos nossos guardiões, no desenvolvimento da nossa experiência aqui na Terra, eles respeitam o nosso íntimo. O livre-arbítrio. Exatamente, porque eles sabem que aquilo é uma forma de aprendizado ou é uma experiência. A gente rotula aqui embaixo como algo positivo, como algo negativo, pô, dói, né? A gente sente. Mas eles entendem de uma forma mais universalista. É uma experiência. Sim. Então, muitas vezes, esse ato do desejo, que é da mesma forma que a física quântica explica tanto que a gente materializa através do nosso universo mental, a gente desencadeia as situações que a gente vai experimentar na materialidade, isso não é apenas num sentido, é de uma forma plena. Então, aquilo que eu desejo para o José, para você, seja a situação positiva ou negativa, aquilo de certa forma acontece. Principalmente se a pessoa tiver um gancho para que aquilo aconteça. Se dentro dela tiver uma aberturazinha. Exatamente. O mal só entra onde tem um pedacinho de mal. Exatamente. Aí você faz uma outra pergunta. Como desativar aquilo? Como que a gente desativa? A gente teve a presença de uma consteladora aqui semana passada e ela disse, quer limpar teu passado? Seja feliz. Pronto. Olha, quer manda uma rosa para ela. Porque assim, a gente altera a nossa vida, eu digo sempre quando trabalho, que nós somos magos por excelência. Porque a capacidade de cocriação é a mesma capacidade que um mago tem. Lógico, quando a gente estuda, passa por algum grau iniciático, a gente vai entender tecnicamente como funciona o ato da cocriação. Os fundamentos. Né? Exatamente. Quando eu estou dentro do curso de apometria ancestral, eu explico muito bem como se dá a capacidade cocriativa nossa. Entende? Mas a gente faz isso de forma intuitiva sem saber. Mas é lógico. Você só vai aprender os passos, mas você já está fazendo, né? Talvez até o magnetismo que aquilo é criado. Mas né? não tenha dúvida. As consequências. Ao nascimento, a gente já começa o nosso campo de cocriação. Sim. Porque tem o magnetismo, tem o nosso ectoplasma, tem o nosso campo eletromagnético. Isso tudo fomenta as energias que estão à nossa volta. Que não é apenas, como nos tratados de magia fala, terra, água, ar e fogo. Não. Você tem os elementais cristalinos, os vegetais e tantos outros, os minerais. Então isso é uma condição natural humana. Nós somos magos por excelência. A gente nasce com essa capacidade cocriativa. Então, quando a gente, respondendo a pergunta, quando a gente consegue mudar o nosso campo comportamental, a gente consegue desativar. Porque todas as terapias, todas as tratativas, todos os trabalhos energéticos ou magísticos,
eles englobam também a forma comportamental das pessoas, a forma com que elas interagem com a vida. Engraçado, eu assisti um documentário essa semana, nem comentei com você, mas fala sobre comportamento e fala como o ser humano, se ele começar a se colocar em certos comportamentos, aquilo começa a fazer parte dele e se torna o comportamento real. E a pesquisadora, ela até fala, se você não consegue no começo, finja, porque aquilo vai se integrar ao seu ser, aquilo vai se integrar e aquilo vai se tornar uma coisa natural. Repetição, olha, por sim, repetição aquilo vai ficar agregado. Eu vou aproveitar para ler aqui na quarta-feira, eu estava fazendo um atendimento de uma cliente, e quando eu faço o atendimento, geralmente a hierarquia da pessoa me traz as informações, eu canalizo aquilo e aquilo é a pauta do nosso atendimento. Né? Não escuto nada do cliente antes para não ficar sugestionado, só o nome Sim. e a data de nascimento. Então, quando eu estou redigindo o que eles estão me passando, olha o que é dito, e é extremamente cabível nisso que a gente está conversando. Tá. Visão dos nossos guias e mentores espirituais sobre nossa capacidade autônoma de realização. Trecho do atendimento da fulana de tal, data 15/9/2022. Olha como começa as informações dele, né? Deles. Abre aspas. Filha, todos vocês aqui são considerados por nós deuses co-criadores. Na sequência, abre aspas. Filha, todos vocês aí na Terra são deuses co-criadores. Continuando. Filha, nós aqui não entendemos o porquê vocês não assumem o comportamento e a magia que a encarnação lhes proporciona, que é o ato ou a capacidade de cocriação. É para isto que estão aqui. Para reconhecer esse poder, né? Nós estamos na materialidade. Se a gente tivesse que estar na espiritualidade, ninguém teria encarnado. Sim. A gente estaria vivendo como guias, mentores. E dizem também, né, Rodrigo, que no plano astral, essa capacidade de cocriação ela é centuplicada. Então, o Gasparetto e alguns autores dizem o seguinte, vocês estão aqui para treinar. Treinar, ter um resultado aqui, mas quando passar para o outro lado, tem mais responsabilidade, porque ela é muito rápido, não é? Exatamente. E agora tem só um entre aspas, tá? Entre parênteses. Uma das coisas que depois foi dito é o seguinte, por que nós somos Deus co-criadores aqui? Porque a gente tem ectoplasma. A gente tem uma capacidade que os nossos irmãos espirituais não têm diante da matéria. E isso a gente não entende. A gente delega toda a responsabilidade para as nossas hierarquias espirituais. E não é assim. Sim. Eles não têm atuação nenhuma. Repito, eles não têm nenhuma atuação espiritual. Está dizendo, filhos, assumam a sua responsabilidade. Eu já havia escutado isso. Eu participei de um congresso, acho que foi no Rio Grande do Sul, 3 anos atrás, não me lembro, foi um tempo atrás. E esse meu mentor, ele passa uma coisa muito interessante, e isso foi exposto para todo mundo. Não sei se vocês estavam naquela data, quando não, diz, lá não. neste planeta, enquanto humanos encarnados, todos vocês são deuses aqui. Todos sabem, menos vocês. Olha dizer, que interessante. Meu Deus do céu, né? Essa Vamos assumir, né? Essa questão da maldição tem muito a ver, então, com o nosso poder de cocriação O para nosso- desfazer. Então, aí está a chave, né, Rodrigo? Exatamente, porque através do que? Vamos supor, a gente identifica na nossa família, na nossa linhagem ou com a gente mesmo, uma repetição de uma situação. De um padrão. Existe uma passagem belíssima no... Vamos deixar essa para o próximo programa? Vamos, Vou tudo deixar bem. o pessoal com a água na boca. Eu vou deixar aqui os contatos do Rodrigo, né? É o @eurodrigovasconcelos para quem quiser entrar em contato com E ele. no YouTube, né? E Apometria Ancestral. A gente Apometria vai ancestral. agora gravar um outro programa na sequência desse assunto que logo sobe para vocês aí também. E eu agradeço a presença de vocês. Um ótimo sábado. Obrigada, Opa, Rodrigo. Eu obrigado. agradeço tudo e um ótimo dia, um ótimo final de semana a todos.